Fala galera, beleza? Aqui é o Douglas Mugnos e nesse vídeo nós vamos dar continuidade aos fatores do 12 Factor App. E nesse vídeo nós vamos falar sobre mais dois fatores. Anteriormente já falamos sobre os 3 primeiros e agora os 2 próximos. O primeiro dele é o Backing Services e depois o Build, Release e Run. Qual que é a ideia deles? Bom, primeiro o Backing Services ele quer dizer serviços de apoio. O que seriam serviços de apoio? Imagina lá, você tem o seu serviço ou microserviço ou a sua aplicação. Vou falar que eu tenho o meu microserviço, que eu vou colocar o nome dele como App 1. Esse meu microserviço é esperado que ele tenha que falar com serviços externos, com alguma outra coisa externa, como por exemplo um banco de dados ou eventualmente um serviço de fila ou eventualmente um serviço de e-mail. Eventualmente, galera, eu preciso fazer até uma integração com o quê? Um Twitter, um Facebook ou alguma outra coisa, um Instagram, enfim, galera, eu tenho que fazer uma integração. E como a minha aplicação ela deve se comportar com esses serviços de apoio? Primeiro de tudo, como você pode ver, ele não é dentro da minha aplicação principal. Ela tem que ter a capacidade de entender que esses são serviços que funcionam de forma anexada. Ou seja, meu repositório está ali, eu vou ter uma função que vai fazer a conexão com esses caras através de algumas variáveis que eu tenho pré-definida, através de um dos fatores que nós já falamos, que é o configuração. Então tá bom, imagina o seguinte cenário, eu preciso falar com o Face. Aqui inclusive vem algumas possibilidades onde, como um serviço anexado, eu posso até colocar coisas como por exemplo um Circuit Breaker, que é a verificação do serviço, ele está legal ou não está, antes mesmo até de falhar. Enfim, não vou entrar nesse quesito, vou fazer vídeos dedicados para falar sobre essas boas práticas de padrões que você pode ter no desenvolvimento de microserviços. Mas de qualquer forma, eu tenho esses serviços que eles vão trabalhar sempre de forma anexada à minha aplicação, ao meu serviço principal. Então é qualquer coisa que é consumida geralmente por rede, que não faz parte do meu repositório principal, do meu Codebase, como eu falei anteriormente, e tem que tratar eles como serviços que são anexados, serviços externos, anexados à minha aplicação. Não aquela super forte dependência de eu nem vou iniciar se esse serviço não está lá. Não, não é dessa forma. E ele pode ser local ou não. O que eu quero dizer? Imagina que eu tenha esse cara, na verdade a aplicação, ela seja um container. E esse daqui é o meu ambiente de produção, né? Onde está numa cloud, por exemplo. Mas eu desenvolvedor, não sou, né? Mas imagina, eu desenvolvedor, eu vou lá e quero subir esse ambiente, subir do codebase dessa aplicação na minha máquina, no meu computador pessoal. Eu não vou ter serviços de apoio externo. Então o que eu vou fazer? Eu só vou definir variáveis, como por exemplo o banco de dados, o fila, o e-mail, tudo internamente na minha aplicação. E eventualmente eu não quero definir fila, e-mail, nem Face. Eu só quero fazer um teste com banco. Eu só coloco essa variável nula. Então galera, isso daqui me ajuda e isso me lembra de um ponto muito importante que nós já conversamos, que é a configuração, que eu preciso falar sobre isso. Então imagina, eu tenho lá meu sistema, onde que é o host, o servidor que a minha aplicação vai estar rodando, se é no container ou não, ainda roda no servidor, ou num containerzinho, alguma coisa. Aí eu tenho minha aplicação, vou até colocar em vermelho. Subi ela aqui, ela está aqui. Para conectar no banco, então ó, eu estou querendo fazer uma conexão com o banco de dados. Eu tenho esse meu banco de dados que está funcionando belezinha. E aí, aonde ele está conectando? Tem que ter uma senha e um usuário. Eu vou focar só em senha, tá? Só para não abrir muitas variáveis. Então, senha. Então, a minha aplicação, ela provavelmente tenha em algum lugar uma variável que senha é igual à variável do ambiente senha. Ou seja, está rodando talvez nesse host aqui, ó. Essa senha está com uma variável de ambiente. Se eventualmente, galera, eu quero testar esse mesmo microserviço na minha máquina, eu tenho que alterar essa variável de ambiente. Mas imagina uma outra situação. Meu banco de dados quebrou e eu fiz um backup e um restore. Como que eu faria aqui? Eu só precisaria lançar e informar que essa variável de ambiente está diferente. Então, utilizando esse conceito de Backing Services,
serviços externos são anexados e eu só conecto através de algumas poucas variáveis no ambiente, eu tenho esse poder de até mesmo me ajudar durante uma fase de operação a resolver algum problema, alguma solução de problema. Então restaurei, recriei o serviço e eu vou lá e atualizo. Nossa, Douglas, tem que atualizar toda vez. Não, existem boas práticas, claro, que te ajudam a você fazer o mapeamento, o registro das aplicações, e ao invés de você ir para um IP, para alguma coisa específica, você poderia utilizar algum serviço externo que vai estar sempre rodando Discovery, enfim, não vou abrir muitos parênteses, vou tentar não abrir tantos parênteses. Então esse daqui é o Backend Services. E aí nós temos o Build, Release e Run. Como o próprio nome já diz, é fazer o build da aplicação, fazer um release e fazer o run em algum lugar. Então eu crio ela, baixo, o build nada mais é do que baixar do repositório, então tenho o meu Codebase, meu repo, né? Dentro desse código eu vou lá e faço um build. Esse build dele vai virar o quê? Um release. O build vai fazer o release, na verdade o build seria aqui, né? Se a gente parar para pensar, porque o build gera um release, então deixa eu arrumar isso aqui, ó. Então vai ser um code que gera um release quando eu faço o build. Aqui é o build. Mas aí o que acontece? Eu vou fazer o run. Então, eu faço um run da minha aplicação. Esse daqui é a aplicação propriamente dita, fazendo o run lá, rodando em algum lugar. E o que acontece? Aqui ela não tem a capacidade de rodar. Ela recebe informações externas, como por exemplo o meu config, minhas variáveis de ambiente, na onde ele vai rodar, e aí sim ele funciona legal. Tá, galera? Então lembra aquele conceito, aquele fator de configuração, ele é muito importante, ele está presente em todos os momentos. E um ponto importante, todo release que é gerado, ele vai ter um ID, e são sempre IDs únicos. Isso é necessário porque se eu eventualmente precisar restaurar para um ID -1, eu consigo de forma muito simples. Então esse conceito, nesse fator, ele diz inclusive que você tem que se preocupar com isso. E essa fase de criação aqui, esses 3 fatores, esses 3 passos, inclusive a configuração, é algo que você não vai fazer manualmente, não é esperado que você faça manualmente. Você provavelmente vai usar um serviço de pipeline, como por exemplo um Jenkins, ou por exemplo a AWS Pipeline, ou qualquer outra solução de pipeline, onde ele vai ter todas as fases de build, as fases de criar o seu release ou artefato, enfim, tem vários nomes que você pode colocar, depende aí da solução que você está usando. Então galera, ponto importante, se eu tiver um pipeline, o pipeline só vai e não volta. Quebrou, inicia outro. Fiz uma alteração. Você nunca vai ter conexão direta nessa aplicação para editar. Você sempre atualiza o seu repositório e ele inicia a sua pipeline. E o rollback fácil, como eu falei, e cada release tem o seu ID. Então esses 2 fatores aqui, galera, também são bem importantes. Mas você notou que eu não consigo não depender de fatores como, por exemplo, o config, que é um fator muito forte, tá bom, galera? Então é isso daí e até o próximo vídeo. Vamos falar sobre mais fatores.